Cleito, se puder vir aqui, ó, só pra ficar na frente. Valeu. Chego para ajudar. Por favor, muito obrigado. Chego para ajudar, já acompanhei o time. O time tá vindo numa crescente, tá numa fase boa. Chego para ajudar, quando possível, já poder estar dentro de campo e dar alegria para essa torcida. Cleiton, seja bem-vindo ao Cruz Maltino, ao Gigante da Colina. Fala um pouco, na última janela do ano passado, o Vasco contratou o Verratti no último dia da janela e ele já chegou fazendo gol. Você tem expectativa de chegar também no último dia e já ir para a semifinal do Carioca e também fazer gol? Com certeza, né? A gente vai depender do Ramon, se Deus quiser a gente já pode ajudar fazendo gol. É o que mais importa e a gente chega para fazer isso também. Recado para a torcida, que ainda não te conhece tanto, com as suas características de jogo e também como se pode ajudar o Vasco? Pode contar com muita raça, muita gana e pode ter certeza que com gols para ajudar o Vasco a ser campeão e conquistar os mais pontos possíveis no Brasileiro também. Cleiton, você estava em atividade lá em Portugal, queria que você falasse, né, das suas, como é que está a sua capacidade física para poder jogar no domingo. Sabe que teve um voo longo, né, de Portugal para cá, mas e aí, domingão? Vasco Nova Iguaçu no Maracanã. Sim, com certeza, né? E a gente, depender do professor, eu tô bem, estava jogando, então dependendo do professor aí, se ele quiser contar comigo, eu estou à disposição. Obrigado, pessoal. Valeu, Cleiton. Esse é o Cleiton falando aqui com a gente. Fala, galera do BTB Esportes, você conferiu as primeiras palavras de Cleiton Silva, novo jogador, novo reforço do Vascão. Mas antes da gente trazer informações sobre o Vasco também, nesse vídeo também, que também será de notícias, eu peço a sua colaboração. Deixe o seu like se você caiu aqui de paraquedas e você não conhece o BTB Esportes. Nós somos o BTB, estamos em todos os lugares. E hoje nós estamos aqui no aeroporto do Galeão, fazendo a cobertura da chegada. Você conferiu as primeiras palavras do Cleiton Silva, jogador de 25 anos. E como eu estava falando, nós temos essa meta de chegar a 116 mil inscritos e contamos demais com a sua colaboração, com a sua ajuda. Falando agora um pouco sobre o jogador que falou aí, como você conferiu, sobre a sua expectativa de jogar pelo Vasco já agora, no próximo domingo, na semifinal do Campeonato Carioca. Ele é jovem, tem 25 anos, jogou 30 partidas nessa temporada e marcou 12 gols, né? Já nesse ano de 2000 e dessa última temporada de 2023-2024 pelo Casa Pia, né? O Casa Pia que está em 10º lugar no campeonato português, né? Faz uma campanha mediana, mas o jogador se destacou e o Vasco foi atrás dele, né? E conseguiu concluir essa contratação até o final da janela. E ele diz que chega com muita expectativa, que o Ramon Dias já pode contar com ele para essas semifinais e também para a final, possivelmente, do Campeonato Carioca 2024. Vasco que não joga uma final de Campeonato Carioca desde 2019, quando perdeu a final para o Flamengo, né? Então o Vasco tem esse desejo de retornar a uma final de Campeonato Carioca. Nos últimos 2 anos foi o Fluminense que venceu e nos outros 2 o Flamengo venceu. Então a dupla Fla-Flu aí vem alternando esse título. O Vasco quer furar essa bolha, quer retornar a uma final e conquistar o título carioca também. Falando um pouco sobre Marlon Freitas, né, saiu nessa tarde dessa quarta-feira muitas informações sobre o jogador. Foi questionado várias vezes, pipocado várias informações, a gente foi muito perguntado, a galera do BTB Esportes. Fala sobre o Marlon Freitas, tem alguma notícia sobre o Marlon Freitas? A notícia que a gente tem do Marlon Freitas é que não passa somente de sondagens. O Vasco tem sim interesse no jogador, fez uma proposta, mas o Botafogo, no primeiro momento, se mostrou não propício a aceitar. O jogador que tem residência já no Rio de Janeiro, tem contrato com o Glorioso, o próprio Vasco tem essa carência no meio de campo, né? Visto que perdeu jogadores importantes como Paulinho e Jair, então quer repor também a altura. E vê o mercado brasileiro, o mercado doméstico, como essa oportunidade. O Vasco já teve interesse na contratação do jogador em outras vezes, em outras frentes, né? Logo quando o Vasco vira SAF, uma das primeiras contratações que o Vasco tenta é tomar com Marlon Freitas junto ao Atlético Goianiense. E o Vasco não consegue surtir tanto efeito, essa contratação, o Vasco não consegue persuadir o jogador, né? E o jogador acaba indo para o Botafogo, indo para o Glorioso.
né? No ano passado ele foi muito bem, no primeiro turno do Brasileirão, a torcida gostava dele, mas hoje o clima com a torcida não é das melhores. O torcedor tem estado bem chateado com o Marlon Freitas e isso tem afastado o jogador, feito com o jogador repensar, né, novos ares, né, como eu posso dizer, retomar, né, dar uma reposição na sua carreira, né, ir para outro clube, respirar novos ares, e ele gosta do Rio de Janeiro, então o possível clube é o Vasco. O Vasco aguarda esses desfechos, né? Tem hoje a chegada do John Textor, né, do Botafogo, para acompanhar esse jogo da Libertadores e quem sabe aí as negociações podem fluir, né? Hoje o jogador está no banco de reservas, foi relacionado para a partida, mas não será titular na partida de daqui a pouco entre Botafogo e Bragantino. Prefeito do Rio garante PL em 30 a 40 dias para a votação de reforma de São Januário passar pela Câmara dos Vereadores. Hoje teve uma reunião muito importante entre o prefeito Eduardo Paes e o presidente do Associativo do Vasco da Gama, né, o Pedrinho. Então tudo indica que entre 30 e 40 dias vai ser votado essa PL, né, na Câmara dos Vereadores do Rio para ser aprovada então ali a reforma de São Januário, para dar início, sendo aprovada, dar início a essa reforma que será muito importante. Ele frisou que o Vasco não é só um patrimônio do clube, né, dos torcedores vascaínos, mas também é um patrimônio do Rio de Janeiro. É um estádio com quase 100 anos, onde foi construído pelos seus torcedores, e aí também, tendo essa reforma, esse aumento de capacidade, ali vai gerar receitas, vai gerar empregos, vai gerar ao entorno também revitalização. Então é muito importante também para o Rio de Janeiro. Isso o prefeito Eduardo Paes e o Pedrinho, presidente do Associativo do Vasco, deixaram claro hoje nesse encontro entre os dois, né? Então falta só essa votação. E aí entra o quesito Maracanã, né? E aí o Vasco entra forte junto com a W Torre para também ganhar a licitação do Maracanã. O Vasco deseja mandar os seus jogos também no Maraca, para também, além de gerar receita, ter uma casa durante essa reforma de São Januário. O Maracanã sempre foi a casa de todos os times do Rio, também do Vasco. O Vasco já foi campeão outras vezes no Maracanã, já jogou uma final várias finais de Campeonato Brasileiro, mas também jogou uma final em 2000 contra o São Caetano, onde se sagrou campeão. Então é a casa do Vasco. O Vasco tem esse desejo, claro, a dupla Fla-Flu também vem muito forte, querendo essa licitação, né, que já comandam, já tomam conta do Maracanã para mais de 10 anos. O Vasco deseja furar essa bolha, participar da licitação junto com a W Torre, e convidou Santos, Brusque também para mandar os seus jogos lá. Tanto o Santos quanto o Brusque vai ter arenas, então também vão passar por essas reformas. Então o Vasco colocou Brusque e Santos também dentro dessa licitação para mandar os seus jogos ali no Maracanã. Eu quero saber do torcedor o que você acha disso. O Vasco tem que mandar os seus jogos mesmo no Maracanã ou procurar outro estádio para ser mandante? Se você chegou até aqui nesse vídeo, olha, meu muito obrigado. E se você não deixou o seu like e ainda não se inscreveu, você tá papando mosca. Olha, nós temos a meta de chegar a 116 mil inscritos aqui nesse vídeo, então se inscreva, é muito importante para o BTB Esportes. Nós somos o Box to Box, estamos em todos os lugares. Inclusive hoje estamos aqui no aeroporto do Galeão, fizemos a chegada do Cleiton Silva, mais novo reforço do Vasco, e aí tá a importância de você sempre deixar o like e sempre se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Aqui você encontra de tudo, informações, tem zona mista, coletiva de imprensa, exclusivas com os jogadores. E hoje a gente está aqui no aeroporto do Galeão, onde fez mais uma chegada, se despedindo aí, quem sabe, dessa janela de transferência, onde o Vasco foi muito ativo. Claro, o Vasco ainda tem uma ou outra situação ali acontecendo no mercado, quem sabe a chegada ainda do Marlon Freitas, mas ele já está aqui no Rio de Janeiro, então não vai haver chegada aqui no aeroporto. Olha, eu sou Alan Santos e me despeço de vocês. Meu muito obrigado se você chegou até aqui nesse vídeo. Um abraço e até mais!